Meus amados irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Mateus 11, capítulo 11, do verso 20 ao 27, 11, capítulo 11, do verso 20 ao 27, ele diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades, nos quais ele tinha feito muitos milagres, e pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muitos que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E vocês, Cafarnaum, pensam que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos mais uma vez a Deus em oração. Querido Deus, nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra que é poderosa. E somente ela pode gerar em nossos corações fé, arrependimento, mudança e transformação. E nós queremos que esse momento, ó Deus, da sua palavra, o Senhor me use, ó Deus, com o teu Espírito Santo, para a glória e para a louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. O tema que eu quero trabalhar hoje é Jesus aceito por alguns e rejeitados por outros. Jesus aceito por alguns e rejeitados por outros. Mas eu quero começar com algumas perguntas para você. Você já olhou para as coisas horríveis que estão acontecendo nesse mundo e disse: Nossa, como essa pessoa conseguiu fazer isso? Só pode ser uma pessoa de um coração duro que pode fazer uma coisa dessas. Ou você já foi vítima de algo muito horrível, como essas pessoas, e você já pensou: como essas pessoas têm um coração duro? Ou pior, você já viu uma pessoa que só fez o bem e depois ela sofreu algo terrível das pessoas que ela mesma ajudou. Essas perguntas, elas ilustram para nós o início do texto que nós lemos. Essas perguntas trazem para nós como que Jesus estava se sentindo e revelando e falando para essas cidades, os quais ele diz no versículo 20, no verso 20 diz que muitos milagres estavam sendo realizados nessas cidades, cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E muitos milagres estavam sendo realizados e Jesus estava repreendendo essas cidades e mostrando a consequência do coração endurecido diante dos seus milagres e da sua presença. Ele revela também a soberania do Pai e a sua soberania de revelar a quem ele quiser. Mas, meus amados irmãos, o primeiro ponto que nós vamos observar é do versículo 20 ao 24, que diz que os milagres de Jesus revelam quem ele é. Os milagres de Jesus estão revelando quem ele é. Primeiro, nós precisamos perceber quem foi essas cidades que Jesus está comparando. A cidade de Tiro e de Sidom e as cidades de Corazim e de Betsaida. Quem foi essas cidades que Jesus está falando?
As cidades de Tiro e Sidom são grandes cidades que parecem mais no Antigo Testamento, as cidades fenícias do Mediterrâneo, não distantes, e com frequência elas eram denunciadas pelos profetas por sua adoração a Baal. Isaías capítulo 23 vai revelar como que o profeta Isaías está exortando a adoração a ídolos que essa cidade estava tendo. E o profeta Ezequiel vai também exortar Tiro e Sidom, no capítulo 26 ao 28, exortando a dureza do coração. Então Jesus faz uma comparação aqui a cidade de Corazim e Betsaida. Ele diz no verso 21, ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, a muitos elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Então Jesus, ele começa a falar para essas cidades que ele estava passando, e ele estava curando, e ele estava pregando a palavra do Senhor, que eles não tinham se arrependido dos seus pecados. Veja o verso 20, a referência do verso 20 diz, muitos milagres o Senhor estava realizando. E olha para o capítulo 11 que está aberto, o verso 5, a resposta de Jesus aos discípulos de João Batista. Ele diz, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então o versículo 5 do capítulo 11, ele mostra que Jesus é o cumprimento das profecias. Então essas cidades que estavam desfrutando dos milagres de Jesus, das bênçãos de Jesus, e não estavam se arrependendo, e não estavam aceitando e acolhendo Jesus no coração, elas estavam endurecidas para os milagres do nosso Senhor Jesus. Não só para os milagres, mas para o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus realizou muitos milagres. E os milagres de Jesus são como um cartão de visita dizendo que o reino de Deus chegou. O reino de Deus está sendo inaugurado. O Messias prometido chegou. Ele está aqui agora. E as cidades rejeitaram o Senhor Jesus. Qual é a questão? Que essas cidades tiveram a oportunidade de se arrepender dos seus pecados. E qual é a questão que Jesus está fazendo aqui? A comparação entre elas, entre Tiro e Sidom. Será que Tiro e Sidom eram menos pecadoras, tinha menos pecados? Com Corazim e Betsaida? Será que Sodoma era uma cidade tranquila e era menos pecadoras do que essas cidades? Não, o que Jesus está falando é a oportunidade que vocês estão tendo de ouvir o Evangelho, de ver eu curando, de ver eu restaurando vida, de ver pessoas ressuscitando, saindo da morte, e vocês ainda continuam endurecidos. O juízo para vocês será muito maior. Muito maior. Então, amados irmãos, as oportunidades que temos de ouvir a palavra, as orações respondidas, desfrutar dos milagres de Deus, do nosso Senhor, nos torna responsáveis de responder a Jesus com arrependimento e fé. Quando Deus está falando com você hoje, nessa noite, quando Deus realiza um milagre na sua vida, quando Deus derrama uma bênção na sua vida, Deus está te chamando ao arrependimento e à fé. Ele não está realizando um milagre somente por realizar, mas existe um propósito de mostrar a sua glória e o seu poder e de nos chamar à fé verdadeira e acolher Ele no nosso coração. Acolher Ele no nosso coração. Veja o verso 22. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Aqueles que tiveram maior oportunidade de ouvir a palavra, de entender a palavra, de estar diante das exposições do nosso Senhor Jesus, dos milagres do nosso Senhor Jesus, terá maior juízo, porque não se arrependeram. O que ele está fazendo em comparação com essas cidades? Essas cidades estavam sem Cristo, estavam sem a presença do Senhor Jesus, mas agora vocês estão aqui.
Vocês não só estão vendo, mas vocês estão vendo o que eu estou fazendo. Vocês não só estão vendo o que eu estou fazendo, mas vocês estão ouvindo o Evangelho. Vocês continuam crescidos para os pecados. As bênçãos de Jesus é um chamado a nós ao arrependimento. Ver Jesus agindo, mostrando o seu poder, não é só apenas exibicionismo do seu poder. Cristo está constantemente mostrando o seu poder para nos chamar ao arrependimento. Cristo não está revelando o seu poder só para mostrar o seu poder ou só para se vangloriar. Embora ele pudesse fazer isso, embora ele sendo Deus, ele pode fazer o que ele quer, mas ele revelar o seu poder é um chamado e mostrando para nós e chamando você, arrependa-se do seu pecado, enquanto é tempo, volte-se para Deus. Então perceba-se que Jesus fala, muitos milagres eu fiz aqui nessa região, muitos milagres eu fiz em Corazim, muitos milagres eu fiz em Betsaida, muitos milagres eu fiz em Cafarnaum, mas não pense, Cafarnaum, que você será elevada até o céu, porque você está desfrutando dos meus milagres. Não pense. Não pense. Irmãos, estou conversando com um jovem, uma vez, ano passado, ele começou a falar das suas experiências. Ele não é crente. Ele tem algumas pessoas que oram por ele. Ele começou a compartilhar suas experiências espirituais. O quanto o Senhor tinha curado ele. O quanto o Senhor tinha feito as coisas na sua vida. E eu disse a ele, isso não demonstra que você vai para o céu. Isso não demonstra que você vai para o céu. O que demonstra que você vai para o céu se você se arrependeu dos seus pecados e colocou a fé em Jesus Cristo. Então, amado, desfrutar dos milagres de Jesus não nos faz pessoas salvas por Jesus. Desfrutar das bênçãos de Jesus não nos faz salvos por Cristo Jesus. Olha para esse texto, amados irmãos. Olha para essa palavra. Essas cidades estavam desfrutando da pessoa de Jesus, da presença de Jesus, dos milagres de Jesus, mas não tinham se arrependido dos seus pecados. Olha para o verso 21. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. O que isso quer dizer? O que Jesus está querendo dizer? Se eu tivesse no tempo das cidades de Tiro e Sidom realizando os milagres que eu estou fazendo aqui no meio de vocês, eles teriam se arrependido. Com panos e sacos e cinzas. Vocês já leram o Antigo Testamento? Já viram versículos? As pessoas que se arrependiam dos seus pecados, o que elas faziam? Elas se vestiam com panos e sacos. Ou elas deitavam na cinza, ou colocavam as cinzas sobre a sua cabeça, ou rolavam nas cinzas. Para demonstrar profundo arrependimento dos seus pecados. Desfrutar das bênçãos de Deus. Você pode ser a pessoa mais rica. Deus pode realizar trilhões de milagres na sua vida. Deus pode te dar um milagre atrás do outro. Mas se você não se arrepender, mas se você não acolher o Senhor Jesus Cristo, isso não demonstra que você vai para o céu. Porque é isso que Jesus diz para Cafarnaum. Olha o verso 23, ele diz: e você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Amados, recapitula aí Sodoma, capítulo 18 de Gênesis 19. Lembra? 2 anjos entram na cidade de Sodoma. 2 homens entram lá. Eles ficam na praça. Ló recolhe esses homens para dentro da sua casa.
de repente, na porta da casa de Ló, bate a multidão da cidade, as pessoas, os moradores, traga esses 2 homens aqui, porque nós queremos abusar deles. Ló fala, não. Eles tentam invadir a casa de Ló, quer dizer, Ló oferece. Eles tentam invadir a casa de Ló. Esses 2 anjos jogam uma cegueira. Por isso que a palavra Sodoma, ela vem de sodomia, que tem a prática da homossexualidade, de pessoas que estavam fazendo homossexualidade naquele tempo. O que Jesus faz com Sodoma? O que Deus faz com Sodoma? Deus destrói Sodoma e Gomorra, porque eles estavam profundamente nos seus pecados, eles estavam vivendo com a dureza do seu coração, e não tinham se arrependido. A Bíblia vai dizer que o cheiro, o clamor de Sodoma, da pecaminosidade de Sodoma chegou às narizes do nosso Senhor. Olha que pesado, meus irmãos, a comparação que Jesus está fazendo com Cafarnaum. Jesus está dizendo, olha, eles foram destruídos, mas se eu estivesse lá, no meio deles, estivesse realizando os milagres que eu realizei, aqui eles teriam se convertido. Eles teriam se convertido. Então, amados irmãos, o que fica para nós? Será que você, eu e você, como povo brasileiro, temos desfrutado da presença maravilhosa do Senhor? Será que uma pessoa ser curada pelo Senhor, ela deve simplesmente dizer que foi curada, mas ela deve acolher no seu coração o Senhor Jesus e se arrepender dos seus pecados? Quantas pessoas você conhece que o Senhor curou, mas ela vive uma vida endurecida com pecado no seu coração? Então, desfrutar dos milagres do Senhor e não se arrepender tem consequências duras. Olha para o verso 22 e 23. Verso 22 e 23. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogada no inferno? Porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Desfrutar dos milagres de Deus, ouvir a palavra do Senhor e não se arrepender e continuar com o coração endurecido vai ter consequências duras. E a consequência dura que você vai receber, pessoas que não se arrependem dos seus pecados, está claro no texto para nós aqui. O que está claro para nós aqui? É que no dia do juízo haverá maior rigor para você. Você que vê o poder de Deus, você que está ouvindo a palavra de Deus, você que ouve o Senhor, você que vê o Senhor agindo ainda hoje na sua vida, alimentando você, derramando as bênçãos sobre a sua casa, e não acolhe a palavra de Deus no coração, e não se arrepende dos seus pecados, o juízo será maior para você. Para ti, você será lançado. Não, nós temos essa palavra dura do nosso Senhor Jesus, revelando as consequências de pessoas que continuam com o seu coração endurecido. Mas Jesus, diante desse cenário, no versículo 25 ao 27, do endurecimento dos corações das pessoas de Corazim e de Betsaida não se arrependerem, de Cafarnaum não se arrependerem, de pessoas que não entregaram, o Senhor Jesus vê essas pessoas sendo endurecidas para com Ele. Olha para o verso 25. No verso 25, o Senhor Jesus dizendo: por aquele tempo Jesus clamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Veja, Jesus estava grato com a soberania do Pai.
Jesus estava grato, mesmo percebendo a dureza do coração das pessoas, mesmo percebendo pessoas que ainda não tinham se convertido e se rendido aos pés dele. Ele estava grato porque sabia que o Senhor é soberano, porque sabe que o Senhor é o Senhor da terra. Foi Ele que fez todas as coisas. Meditando nesse texto, isso é um consolo para nós que somos salvos pelo Senhor e desejamos ver que outras pessoas se arrependam dos seus pecados. O consolo é que Jesus é soberano, que o Senhor Jesus é soberano e Ele fez os céus e a terra. Ele é soberano e Ele fez os céus e a terra. Ele tem domínio de todas as coisas. As pessoas podem rejeitar a Jesus, as pessoas podem endurecer ao Senhor Jesus, mas Deus não perdeu o controle das situações. Deus não perdeu o controle e o governo das cidades, até mesmo das piores cidades, até mesmo das pessoas mais endurecidas. Deus não perdeu o controle. Olha para o verso 25. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Às vezes nós, eu e você, como pessoas, seres humanos, limitados, as coisas saem do nosso controle. Ou às vezes aquelas pessoas que nós estamos orando para que haja uma conversão, ela ainda não se converteu, nós às vezes nos encontramos em desespero. Mas esse texto para nós é como um travesseiro. Nós podemos deitar e ficar tranquilos, descansados na soberania de Deus e no cuidado de Deus. Porque nada está fora do conhecimento de Deus. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de todo o conhecimento. Ele sabe de todas as coisas. Não há para nenhum lugar que você possa fugir de Deus. Não há para nenhum lugar que as pessoas mais endurecidas possam fugir do Senhor. Não há para nenhum lugar. Você pode ir para um lugar mais longe, mais longe, mais longe. Lá o Senhor está. Você pode ir para um lugar mais fundo dessa terra. Lá o Senhor está. Por onde você for, o Senhor está. Ele é dono. Ele é o Criador, o Senhor do céu e da terra. Ele sendo então o Senhor do céu e da terra, o Senhor Jesus está dando graça pela misericórdia de Deus em revelar as verdades eternas para as pessoas simples. Irmãos, Jesus está dando graças porque o Senhor Deus está revelando a sua misericórdia às pessoas simples. Olha o verso 25. Por que escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos? Jesus não está condenando aqui o intelecto, as pessoas sábias, mas Jesus está condenando aqui os orgulhosos, os religiosos, porque se nós acompanharmos o capítulo 11, o que nós meditamos semana passada, nós percebemos que Jesus está confrontando os religiosos que diz: olha, vem o João Batista e vocês disseram que ele estava possuído por demônio. Veio o Filho do Homem e agora vocês estão dizendo que ele é um glutão, bebedor de vinho, amigos de publicanos e pecadores. Então Jesus está confrontando aqueles que se achavam de forma intelectualmente que já sabiam de tudo. Então Jesus não condena o intelecto, mas sim o orgulho intelectual sem humildade. Mas sim aqueles que têm conhecimento religioso sem humildade. Jesus, aqueles que têm um coração orgulhoso não têm acesso. O Senhor Jesus não tem acesso aos corações orgulhosos. Deus não se revela aos orgulhosos. 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6 diz: peço igualmente aos jovens
estejam sujeitos aos que são mais velhos, e que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos. Olha que a palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Pessoas orgulhosas dizem que sabem de tudo. O que você vai dizer, eu já sei. Você conhece pessoas assim? As pessoas orgulhosas são aquelas: tudo que você já vai dizer, eu já sei. Orgulho no coração. Era assim que esses fariseus religiosos da época se comportavam quando Jesus estava pregando. O orgulhoso não tem um coração ensinável. Ele já sabe. É assim que os fariseus, os religiosos faziam. O orgulhoso diz: eu nasci assim e vou morrer assim, e eu sou desse jeito e pronto, acabou. Os fariseus, os religiosos, por assim, versailles, se endureceram ao Senhor Jesus. Eles não aceitaram. Quando você ouve alguém dizendo: eu nasci assim e eu sou desse jeito, já era. O orgulho tomou conta do coração dela. E o Senhor, olha que a palavra de Deus diz: Deus resiste aos soberbos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. E olha que Jesus está dizendo: você escondeu essas coisas dos sábios, dos instruídos, e revelaste aos pequeninos. Então o que ele está trazendo? Ele está dizendo aqueles que se acham intelectualmente que ainda o Senhor não chegou, que ainda vai se cumprir, que vai vir o outro Jesus, o outro Cristo. Aqueles que estão rejeitando o Senhor, a esses o Senhor rejeita. Os simples, os humildes, é que reconhecem a soberania poderosa do Senhor. A esses Deus se revela. A esses Deus se comunica. A esses Deus revela coisas grandiosas. Irmãos, o maior impedimento para o nosso crescimento espiritual é a nossa soberba. A nossa soberba. Deus resiste aos orgulhosos. Se você tem um coração orgulhoso, você tem fé em Cristo, a sua vida vai parar, vai se estagnar, vai retroceder. Você não vai crescer no conhecimento do Senhor. Você não vai crescer na intimidade com o Senhor. Você não vai crescer na presença do Senhor. Porque o próprio Senhor resiste aos soberbos. O Senhor, ele resiste às pessoas endurecidas nos seus pecados. Mas o Senhor dá graça aos humildes, porque reconhecer que é pecador, reconhecer que é um homem pecador, que é uma mulher pecadora, é necessário humildade e humilhação e prostração. Quando Jesus está dizendo aos pequeninos aqui, ele não está falando às crianças. Ele está falando a pessoas que, quando olharam para ele, disseram: esse é o Messias, esse é o Senhor Salvador do mundo, é esse Senhor Jesus que eu devo entregar a minha vida. E, amados, Jesus ofende os nossos pecados. Porque Jesus, quando ele chega e fala: existe graça e misericórdia para você. O pecado vai levar você para o inferno. É o que Jesus está dizendo: olha, vocês estão endurecidos, mas existe um juízo. Haverá um juízo. Um juízo. Um juízo. Cristo se revelou aos endurecidos do coração, mas eles se rejeitaram. Cristo revelou o seu poder, mas eles rejeitaram. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Veja, versículo 26 mostra para nós Jesus satisfeito com a vontade do Pai. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim,
ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus está satisfeito com a vontade do Pai. E nós devemos ficar satisfeitos pela forma que Deus está realizando o seu plano, a forma como Ele está governando, a forma que Ele está fazendo a sua vontade. Eu e você devemos ficar satisfeitos. A pior coisa, amados irmãos, são pessoas insatisfeitas com a vontade de Deus. Essas pessoas não conseguem, veja a palavra, satisfeito. Veja, foi assim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Satisfeito. Foi do agrado de Deus agir dessa forma, se revelar a quem o Senhor queria se revelar. Então nós devemos ter satisfação da vontade do Pai. O próprio Senhor Jesus ensina: nem todos que disserem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aquele que está satisfeito em fazer a vontade de Deus é que vai entrar no reino de Deus. Mas aquele que não está satisfeito em não fazer a vontade de Deus não vai entrar no reino de Deus. Pode chamar Jesus de Senhor, mas não vai fazer a vontade, mas não vai entrar no reino de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor é soberano e Ele tem um plano e Ele deseja que eu e você venhamos a viver satisfeitos com esses planos. Jesus está satisfeito pela forma que Deus está realizando os seus planos. Nós também devemos estar satisfeitos pela forma que Deus está fazendo os seus planos. Os planos de Deus são maiores e melhores para nós. Não a nós, mas o reino de Deus. Mas a tua vontade, não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Ela é melhor, ela é perfeita, ela é agradável. Mas muitas vezes ela é difícil, quase sempre vai ser difícil. Por quê? Por que vai ser difícil? Porque existe arrependimento. Viver a vontade de Deus exige arrependimento contínuo. Não é só um dia, talvez, que você levantou a mão na igreja e aceitou Jesus. Não é só há 30 anos atrás, mas é todos os dias, constantemente. Você deve viver uma vida de arrependimento, abandonando os seus pecados, porque você vai viver, para aqueles que desejam viver a vontade de Deus e estar satisfeito com a vontade de Deus, é necessário arrependimento. Não consegue ficar satisfeito. Mas Jesus, Filho de Deus, nós, Filho de Deus, irmão de Jesus, devemos ficar satisfeitos com a vontade do Senhor, com a vontade do nosso Deus. O versículo 27 vai mostrar para nós a soberania de Jesus de revelar-se a quem Ele quiser. Veja no verso 27, o versículo 27 diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Tudo me foi entregue por meu Pai. Veja, João capítulo 3, versículo 35 diz: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. Então, Deus entregou todas as coisas na mão de Jesus. Jesus agora está governando. Veja, tudo me foi entregue por meu Pai. Então, Jesus é o dono de todas as coisas. Jesus tem a responsabilidade agora de fazer as coisas da forma como Ele quiser, porque o Pai agora deu tudo para Ele e entregou tudo nas suas mãos. Veja aqui no verso do capítulo 28, no final, na grande comissão, versículo 19 e 20, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Me entregue sobre as mãos do nosso Senhor Jesus. As palavras de Jesus está afirmando o Senhor, Deus Pai, agora entregou tudo nas mãos dele. Veja o restante dos versículos diz: ninguém conhece o Filho
a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Veja, as palavras de Jesus, ele afirmando categoricamente que só ele conhece verdadeiramente a Deus, e ele é o único que pode revelá-lo. Somente Jesus conhece verdadeiramente Deus, e somente o Pai conhece de forma verdadeira o Filho. Por quê? Porque existe uma relação intrínseca entre eles como trindade, como pessoas. O Pai ama o Filho, e o Filho ama o Pai, e o Filho existe antes da eternidade. Então Jesus está dizendo, olha, o Pai me conhece de forma verdadeira, e eu conheço o Pai. Eu sou o único que posso revelar o Pai. Eu sou o único que posso revelar. Jesus tem um conhecimento exclusivo de Deus, perfeito de Deus, inteiro, íntegro. Jesus não é como nós, como eu e você, que só podemos ver vestígios de Deus. E nós não conhecemos a Deus na sua plenitude, na sua profundidade, mas Jesus conhece Deus de forma cabal e perfeita. Então por isso que Jesus pode revelar o Pai. Somente Ele tem poder para mostrar o Pai. Não existe conhecimento de Deus sem antes vir a Cristo em arrependimento e fé. Não existe conhecimento de Deus sem antes vir a Cristo em arrependimento e fé. Veja, amados irmãos, a pergunta de Filipe em João capítulo 14. Ele pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus responde para ele, estou com você. Jesus afirma, em alguns momentos, dizendo, eu e o Pai somos um. Aquele que vem a mim, vem ao Pai. É somente por meio de Jesus que nós conseguimos ir ao Pai. Porque todos pecaram, todos estão afastados da presença do Senhor Jesus. E ninguém mais agora tem um relacionamento perfeito com Deus como era no Jardim do Éden. Então agora Deus resolve enviar o seu Filho para morrer na cruz e se revelar à humanidade. Lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 14, e depois o verso 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha o verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. O que ele está querendo dizer aqui? Ninguém pode ver a Deus. Mas quem revelou a Deus? O Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é a expressão de Deus de forma perfeita. Eu e você, nós só podemos ver a Deus se nós vamos a Jesus. Se nós vamos a Ele em arrependimento e fé. Você conhece pessoas dizendo assim? Eu acredito em Deus. Mas aí elas negam a Jesus. Elas não acreditam em Deus de forma correta. Porque a forma verdadeira e correta de ir a Deus é por meio de Jesus. Porque Jesus desce do céu. Jesus anda no meio de nós. Jesus se faz como um de nós. Mas Ele não tem pecado. Em tudo Ele é tentado. Mas Ele não pecou. E Ele vai até a cruz e morre por causa dos nossos pecados. Para mostrar a glória do Pai. Para ser obediente ao Pai. Para revelar ao Pai a uma humanidade que estava separada de Deus. Ou não que estava, mas que está separada de Deus. Está separada de Deus. Porque se você não se arrependeu dos seus pecados, porque se você não se converteu dos seus maus caminhos, se você não colocou a fé em Cristo Jesus, você está em pecado, você está separado de Deus. Você não está.
conectado com Deus. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Veja só, Jesus está se colocando como a verdade, como o caminho, como o meio, a forma que nós podemos acessar a Deus, a forma como nós podemos conhecer a Deus é por meio de Cristo. É por meio de Cristo. É por meio de nosso Senhor. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho a quem o Filho quiser revelar. Olha a soberania de Jesus aqui. Jesus se revela a quem Ele quiser se revelar. Jesus é soberano. Jesus é quem governa. Nós temos a nossa responsabilidade de nos arrepender dos nossos pecados, de olharmos para Cristo com fé, mas Ele se revela a quem Ele quiser. Porque Jesus não está debaixo do nosso governo. Irmãos, infelizmente, tem na igreja brasileira, e muitas outras igrejas de outros lugares, tem diminuído Jesus. Jesus, agora eu te ordeno, eu te determino, o Senhor tem que fazer isso, o Senhor faz aquilo, faz aquilo. Nós não temos poder para ordenar a Jesus a nada, a nada. Nós temos simplesmente que pedir a Jesus com humildade, e Ele faz, e Ele se revela a quem Ele quiser, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Jesus é quem revela o Pai, e Ele revela a quem Ele quiser. Ele governa, Ele nos chama a fé. Eu e você somos mortos. Mortos. Morto tem vida. Morto tem vida. Você pode chegar no morto e tocar, levanta. Nós nascemos mortos espiritualmente. Todas as pessoas que não têm Cristo estão mortas espiritualmente. Essas pessoas não podem vir à vida simplesmente porque elas querem, mas elas podem vir à vida porque Cristo se revela para elas, porque Cristo toca nelas, porque Cristo tira elas das trevas, porque Cristo abre os olhos, porque Cristo tira a cegueira espiritual, porque Cristo cura e transforma, e Cristo se revela de forma poderosa a essas pessoas. Nós queremos a Deus. Eu e você temos lutas para ir a Deus todos os dias. Você teve luta para chegar aqui, você lutou. Você não queria, você não quer abrir a Bíblia durante a semana, porque você tem um coração endurecido. Então Cristo tem que se revelar a você constantemente, se atraindo você de forma constante, porque você colocou a fé em Cristo, você vive, e mesmo você vivendo, você pode ainda se endurecer para o pecado, se endurecer para o pecado. Veja, Jesus é soberano em se revelar a quem Ele quiser e revelar o Pai a quem Ele quiser. Mas, a soberania de Deus, como eu comecei falando, que o nosso Senhor Jesus deve ser o nosso travesseiro. Sábado, dia 27, nós vamos sair para evangelizar, falar do nome de Jesus. A soberania de Deus, descansar daqueles a quem quiser se revelar. A soberania de Deus não impede a nossa responsabilidade de ir em arrependimento, de falar do nome de Cristo para as pessoas, de chamar as pessoas ao arrependimento. Não impede. Não podemos ficar acomodados. Nós devemos ir e falar, mas nós temos o descanso e o conforto de saber que é Deus quem age. É Ele quem faz. Ele quem
Diante de tudo isso, qual é que o Senhor nos chama? Nos chama a ter um coração humilde e reconhecer e confessá-lo como Senhor e Salvador de nossa vida. Me chama a continuar confiando nele, descansando na sua soberania, porque ele não perdeu o governo da história. Ele continua governando a história de toda a humanidade. Ele nos chama a entender que ele é soberano, a se revelar a quem ele quiser, a quem ele quer. O nome de Deus para conhecer hoje. Não esconde oferecer o que você está ouvindo no nome do Senhor. Venha para Cristo. Se você está desanimado na fé, olhe para Cristo. Se quer agir na fé, olhe para Ele. Mas venha o Senhor. Não deixe o seu coração ficar endurecido. Não deixe o desejo endurecer você. Nós temos explicado os milagres da beleza do Senhor. Deus Pai, o Senhor é soberano, Deus. O Senhor é soberano em governar todas as coisas, Deus. O Senhor é soberano em abrir os nossos olhos, ó Pai. O Senhor é soberano em nos dar fé, Pai. Em gerar salvação, ó Deus. Em nos dar edificação, Senhor Deus. E nós nos colocamos diante do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a continuar crendo no seu poder e na sua soberania. Em nome de Jesus. Amém.